Pronto, bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui nessa manhã, nesse evento do Senapred, Centro Nacional para a Prevenção e Resolução de Litígios Tributários, e a PET, né? Associação Paulista de Estudos Tributários. Então, é um momento importante em que a gente começa a abrir fronteiras, fazendo parcerias e compartilhando estudos e debates. Quero agradecer ao Marcelo essa oportunidade e dizer mais uma vez que aqui a nova sede está linda, maravilhosa. E quero também agradecer aos nossos debatedores palestrantes, doutora Adriana Rego, secretária adjunta da Receita Federal, doutora Mariana Leles, coordenadora nacional de negociação, e doutora Raquel Godoy, procuradora-geral adjunta da representação judicial, e doutor Antônio Souza, nosso vice-presidente do Senapred. O Senapred, ele foi criado com esse objetivo exatamente de estimular, incentivar a transação e outros métodos de solução de conflitos tributários fora do judiciário. O judiciário está bastante congestionado, são milhões de processos, e essa demora de 10, 15, 20 anos, ela não é boa nem para o fisco, nem para o contribuinte e para a própria atividade econômica. Então, essas resoluções através de outros métodos, elas são muito importantes. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a portaria do PTI. Veja, a transação tributária é uma revolução, eu digo que é a verdadeira reforma tributária do Brasil. Quando você tem órgãos da administração tributária, como Receita Federal, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, voltados para tentarem ter uma consensualidade, um diálogo, mudar essa mentalidade da relação fisco-contribuinte. Então, isso é um progresso enorme. E eu posso dizer que, na prática, já existe, nós estamos trabalhando em várias transações e realmente é um novo patamar, um novo mundo que se abre para essa relação tributária. Vamos hoje aqui ver a questão do PTI, que é o Programa de Transação Integrada, né? Então, esse PTI, ele é um novo paradigma, ou seja, você tinha transação de débitos e etc., que seguia aqueles outros portarias, e agora o PTI se abre. Então, nós, como as nossas procuradoras vão colocar aqui, né, são novos parâmetros para se fazer acordos, mesmo contribuintes que tenham CAPAG alta, ou seja, vamos esquecer parâmetros de CAPAG alta ou baixa, rate, etc. Porque agora vão importar, por exemplo, teses que forem publicadas, é exatamente para você dar soluções para controvérsias jurídicas e haverá uma vantajosidade para todas as partes, ou seja, essas discussões vão se prolongar no judiciário e daqui a alguns anos pode um ganhar e o outro perder, necessariamente. E como há uma incerteza do resultado, é interessante, antes que haja esse prolongamento de tantos anos sobre um debate, de uma discussão de um tema que será incerto o resultado, então é importante que se chegue a um consenso e se extinga esse litígio. Então, estamos aqui para falar dessa portaria e nós vamos começar com a doutora Adriana Rego, que é a grande novidade dessa última portaria, onde ela vai realmente entrar no PTI para fazer fazer acordos e transações. Inclusive, doutora Adriana, eu vi recentemente que esse ano a Receita Federal tinha arrecadado de cobrança amigável 87 bilhões. Ora, se é cobrança amigável, quer dizer que a própria Receita já está tendo outras formas de conseguir ter um diálogo mais equilibrado, um diálogo mais de confiança, de credibilidade. E com isso está resultando o quê? O contribuinte fica em dia e a fazenda já arrecada seu valor. Então, essa é a importância da transação que nós vamos debater aqui nessa manhã, e eu gostaria de começar com a doutora Adriana Rego, secretária adjunta da Receita Federal, para nos colocar como é que está isso dentro da Receita Federal. E aí a grande curiosidade é, está funcionando realmente? Já estão fazendo? A gente pode se dirigir para onde e como para fazer? Obrigada, doutora Adriana. A palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Queria começar agradecendo a você, Mary, pelo convite em nome da APET. Queria cumprimentar
meus colegas de painel, a doutora Raquel Godoy, doutora Mariana, doutor Antônio Souza. Dizer que é uma satisfação estar aqui, e apresentar um pouco do que a Receita Federal vem fazendo. Estão vendo a minha tela? Ainda não. Não. E agora? Agora acho que vai. Agora acho que foi. Foi, né? Foi. Bom, eu preparei uma apresentação para dar um panorama melhor do que a Receita vem fazendo, até porque nós começamos a transação um pouco depois, né? Se eu extrapolar meu tempo inicial, vou pedir para descontar dos próximos tempos, Ah, tá? gente, ó, desculpe, doutora Adriana. Vamos fazer o seguinte: 10 minutos para cada um nessa primeira rodada, e aí eu vou tomar a liberdade de avisar que terminou. Tá Tá bom? bom, então. Então, vou procurar ser rápida, tá? A Receita Federal começou a transação, então, em 2022. Temos esse número aí já de contribuinte. Esse crédito tributário que você viu na matéria da entrevista que eu dei é transação, mas também outras, são cartas de autorregularização, são outras medidas que convergem para uma arrecadação espontânea que evitam litígio, como reuniões de monitoramento, mas os valores da transação são esses que eu coloco aqui na tela. Mas o que é que acontece? Nós temos um potencial muito grande para fazer transação ainda. Por quê? Porque no contencioso do CAF e da Receita, no contencioso administrativo, nós temos 443 mil processos, é 1,4 trilhão de crédito que pode ser passível de transação em tese, né? Assim, de um modo geral, fazendo uma análise do acervo inteiro. E quais são as transações na Receita Federal? Nós temos transação individual e temos transação por adesão. Nós separamos transação individual da transação individual simplificada apenas, principalmente pelo valor. Por quê? A simplificada ela é mais rápido, ela tem de 1 milhão a 500 milhões, e a ordinária, isso é uma separação que a gente colocou na portaria 555 de 2025. É aquela acima de 5 milhões, e o PTI subjúdice, que é a que saiu semana passada, salvo engano, é também considerada uma transação individual. Das transações por adesão, temos a geral zona, né, de todo contencioso, temos a do pequeno valor e temos a do PTI do PTI de grande tese, que é aquela que leva em consideração o valor econômico, a tese de grande valor econômico também. Então, a individual, ela tanto pode ser proposta pela Receita, tá olhando para o seu acervo, a Receita faz uma prospecção, mas ela também pode ser proposta pelo contribuinte, tá? E há em casos excepcionais, porque a lei diz que é em casos excepcionais, dependendo da natureza do crédito, principalmente, um crédito irrecuperável, é possível aproveitar prejuízo fiscal e base negativa da CSLL. Então, hoje, nós temos, em relação à transação por grande tese, alguns editais abertos, o que eu vou comentar rapidamente. Temos o edital do número 4 de pequeno valor, temos o número 5 que é aquela em geral, temos das grandes teses propriamente dita, o conceito de praça, a do preço de transferência, essa é residual para a Receita, é mais importante para a PGFN, porque, porque a IN 243, né, de 2022, é uma discussão antiga. A desmutualização da Bovespa também são processos bem antigos, não dizem respeito a lançamentos recentes, né? A desvirtualização foi 2007, 2008, eu acho que no CAF tem pouca coisa. Descontos e bonificações, né? E a de stock options, são as duas últimas transações. Então, esses são os editais que temos abertos até o final do ano. Na de pequeno valor, aqui a gente traz, eu vou disponibilizar depois, eu pedi para fazer uma apresentação bem didática, exatamente para a gente disponibilizar para vocês mesmo. Quem pode aderir, né? Quais são os requisitos, quer dizer, por processo tem que ter até 60 salários mínimos, o, o processo tem que estar
No contencioso, ou pelo menos autuado, né, está em vias de impugnação, a pessoa tem que pagar a primeira parcela para sinalizar que quer aderir e tem que aderir ao PTE. Essa aí, o deferimento é automático, tá? É online, né, na hora. Na transação de pequeno valor, nós temos quatro modalidades da pessoa aderir, que aí quanto maior o desconto, menor o número de parcelas, tá? Essa independe da CAPAG e essa aí vai incidir sobre todo o crédito tributário, não só sobre multa e juros. Tá? A Receita Federal, o potencioso desse montante é enorme, e a ideia é realmente estimular a redução de litígios, tá? Em relação ao edital geral, a gente coloca até 50 milhões por adesão, aí é 50 milhões por processo administrativo, tem que estar no CAF ou na DRJ, e o restante as mesmas condições. Essa aqui precisa trazer o comprovante da CAPAG e precisa da certificação contábil, né, conforme uma portaria recente, né, do ministro, para prejuízo fiscal e base negativa da CSLL, para poder usar. Estamos tentando agilizar, né? Eu acho que agora está com 90 dias a resposta, estamos tentando agilizar, mas temos que conferir algumas informações. Então, essa não é automática. Nesse edital, que é o que está aberto, nós temos também 6 modalidades de transação, tá? De adesão, aliás, tá? Algumas com uso de prejuízo, outras sem. Então, esse quadro aqui eu não vou detalhar, mas ele está bem didático. Se for contribuição social, débito de contribuição social, eu tenho outras condições que a gente coloca aqui, o 4 e 6. E aqui a gente informa o rating, né? Rating A e B, ele não aproveita pelo prejuízo fiscal e não tem o desconto, por exemplo, tá? Lembrando que a transação por adesão geral, ela não incide sobre o principal, os descontos. Por editais, né, de grande tese, também nós não temos limite do valor, porque aqui o que interessa é acabar o litígio. Então, não precisamos nos preocupar tanto com o valor, o escopo aqui é outro. E aqui também a gente traz as condições, tá? As condições para adesão também dos editais que o PTI agora está chamando, nós estamos chamando de grandes teses, mas para a gente são os mesmos editais do PTI, tá? Com essas condições. E aqui temos os vigentes, novamente, aqui quantos processos tem em litígio, tá? Temos um acervo passível de negociação nessas grandes teses de 35 bilhões só no administrativo. Recentemente, nós soltamos um conjunto com a PGFN, um cronograma, tá? Em termos de edital, já está cumprido o calendário, né? Os editais que nós nos comprometemos até o final do ano já foram liberados, já estão em aberto. E facultamos também porque houve uma procura de contribuintes querendo declarar para a Receita Federal, para a gente autuar em cima dessas grandes teses. Eles disseram, olha, eu tenho isso no contencioso, mas eu também tenho isso aqui para você lançar. Só que eu queria que você me lançasse sem multa e juros. E nós vislumbramos na legislação, naquela lei do CAF, essa possibilidade de fazer essa autorregularização. Então, nós lançamos uma portaria estritamente para os casos de grande tese de crédito ainda não constituído, para a gente constituir sem multa e juros, porque o contribuinte está confessando e automaticamente ele adere à transação, tá certo? Na portaria sobre júdice, que é o escopo daqui, o que é que temos? Temos créditos não no contencioso do CAF e da Receita, temos créditos com exigibilidade suspensa, quer seja por depósito, quer seja por decisão judicial, que estão na Procuradoria ou estão aqui, tá? Então, são créditos, no caso da Receita, tem que ser um crédito administrado pela Receita Federal.
Como é um crédito que está se discutindo judicialmente, necessariamente essa transação ela é feita em conjunto com a Procuradoria, tá? Os critérios são um conjunto, aliás, a capacidade, a Procuradoria vai analisar o que é passível de recuperação. Acho que a doutora Mariana e a doutora Raquel vão tratar mais disso, eu não vou entrar nos detalhes para não tirar a abordagem delas, mas eu vou só mencionar aqui a possibilidade, então, dessa transação sobre créditos que estão sendo discutidos na Justiça, mas estão na carteira da Receita Federal. Então, são inscritos ou não. No caso, se não é inscrito na Receita, o contribuinte entra lá na Procuradoria, elas devem abordar isso melhor, e a Receita presta informações para a Procuradoria também do que tem aqui, e faz-se uma proposta, por isso que ela é individual, conjunta ambos os órgãos, tá? Aqui estão os benefícios, eu o prazo é até 2029, eu vou correr, que eu acho que o meu prazo já acabou. Mas eu queria mostrar o que está aqui na Receita Federal nessas condições do subjúdice. Então, eu tenho 1.670 contribuintes que poderiam aderir a essa transação, em torno de 8.000 processos, com um valor enorme de negociação que pode reduzir, no caso, o contencioso judicial. Então, essa era a minha chamada inicial para provocar o debate. Obrigada a todos. Obrigada, doutora Adriana. Realmente é importante ver que a Receita Federal começa agora a implantar a transação e, e o que eu gostaria de saber no próximo bloco, já deixando aí a pergunta, é essas transações, esses editais abertos, deram resultado? Efetivamente teve um contingente grande de contribuintes que optaram por fazer essa transação? Fica a pergunta aí para o próximo bloco, tá? Obrigada. Agora vamos ouvir a doutora Raquel Godoy, né, que é a Procuradora-Geral Adjunta da Procuradoria da Fazenda Nacional, né, da Representação Judicial, né, que vai nos dizer um pouquinho como é que a Procuradoria da Fazenda está vendo esse PTI e quais, assim, quais as soluções que estão sendo dadas, né? Porque os contribuintes sempre aparecem com algumas questões para serem solucionadas e se está dando realmente um bom resultado no termo de as pessoas estão acolhendo e atendendo e fazendo as transações desses editais. Obrigada, doutora Raquel. Um bom dia a todos e a todas que nos assistem, que nos acompanham. É uma satisfação muito grande participar desse evento, representando aqui a Procuradoria da Fazenda Nacional, para tratar desse tema que eu entendo que vem transformando de maneira muito profunda a relação entre o fisco e os contribuintes, que é o Programa de Transação Integral. Eu queria iniciar cumprimentando os organizadores do evento, faço isso na pessoa do doutor Antônio, que falou comigo diretamente para fazer o convite, da doutora Marielbe, cumprimento a doutora Mariana Leles, minha querida amiga da PGFN, que vem conduzindo de maneira brilhante a coordenação nacional de negociação, cumprimento também a doutora Adriana, aqui representando a Receita, e todos que nos assistem. Eu, de fato, agradeço muito esse convite para integrar esse painel de debate sobre os novos rumos da transação tributária no país. Nos últimos anos, eu entendo que a PFN ela vem trilhando um caminho de amadurecimento institucional, sabe? Assim, de um amadurecimento rumo à consolidação da transação como uma política pública importante de solução consensual dos litígios tributários. Ela foi prevista inicialmente, né, a gente sabe, na Lei 13.988, e nasce como uma alternativa, como uma solução moderna a esse nosso quadro de litigiosidade excessiva, como uma maneira de permitir que o Estado atue de uma maneira estratégica, de uma maneira dialogada, de uma maneira mais eficiente na recuperação dos créditos e na resolução das controvérsias. Eu acho que de 2020 para cá a gente observa um avanço muito grande na construção desse marco normativo que nos permite desenvolver esses instrumentos que a gente hoje tem, né, específicos de transação.
A gente pensa sempre inicialmente na modalidade voltada à cobrança do crédito inscrito em dívida ativa, inicialmente aquele baseado na Capag, mas a gente hoje teve um avanço e temos também essa modalidade do PRJ, que a Mariana vai tratar com mais atenção, e essa modalidade que é a que eu vou tratar aqui com vocês, que é a da transação direcionada à resolução das grandes teses, né, das teses tributárias de grande impacto econômico. E acho que é nesse contexto de evolução que a gente insere a Portaria 1383, que estruturou o PTI. Mas acho que é importante, antes de entrar propriamente no PTI, traçar algumas premissas sobre a transação. Por quê? Por que que eu digo isso? Porque a Lei 1398, ela em rigor, ela não define o que é a tese passível de oferecimento à transação. Quando a gente olha lá na lei, ela fala que o ministro da Fazenda pode propor transação resolutiva de litígio aduaneiro ou tributário decorrente de relevante e disseminada controvérsia jurídica, e fala também que se considera controvérsia jurídica aquela que trate de questões tributárias que ultrapassam o interesse subjetivo da causa. Mas isso, se a gente parar para pensar, é uma coisa um tanto vaga. No final do dia, a gente acaba tendo potencial nessa determinação legal de abranger todas as discussões tributárias que a gente possa imaginar, porque no final das contas, toda discussão tributária tem o potencial de ultrapassar os interesses subjetivos da causa, né? Então, acho que é importante delimitar o que é essa controvérsia que é passível de oferecimento à transação. E, de uma maneira muito simplificada, a gente pode dizer que a controvérsia é uma tese sobre a qual a Fazenda e o contribuinte eles se controvertem, e a respeito do qual a gente tem a instalação aí de litígios que a gente quer encerrar com a transação. E eu acho que a gente consegue extrair isso de uma maneira muito evidente quando a gente lê alguns dispositivos da Lei 13.988. Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 16, que fala que a proposta de transação e a adesão por parte do sujeito passivo, que isso não pode ser invocado como um fundamento jurídico ou como uma prognose de sucesso da tese sustentada por qualquer das partes. Mas ainda, se a gente olhar o parágrafo 3º do artigo 18, que fala que o edital ele pode, não é, hoje isso mudou, né? Teve uma mudança, acho que no final de 2023, antes era obrigatório, agora o edital pode estabelecer que a solicitação de adesão abranja todos os litígios relacionados àquela tese objeto da transação. Então, assim, tudo isso a gente consegue daí extrair o que é controvérsia, e que controvérsia significa basicamente uma tese jurídica. E é por isso que a gente não pode lançar, por exemplo, um edital de transação sobre incidência de PIS/COFINS. Eu acharia excelente a gente, nesse cenário de reforma tributária, de mudança, de extinção desses tributos, seria fantástico, né? Vamos lançar um edital de transação sobre incidência de PIS/COFINS e vamos encerrar esses litígios. Mas a gente não pode, porque incidência de PIS/COFINS não é uma tese jurídica controversa. Pensando aqui, por outro lado, de uma maneira um pouco mais abstrata, a gente podia pensar no edital sobre conceito de insumo para fim de creditamento de PIS/COFINS, porque percebem que aí a gente tem uma tese, de fato, uma tese jurídica específica e delimitada, que tem uma discussão e que gera um litígio, uma judicialização. Mas avançando um pouco, não basta a gente ter uma controvérsia, né? Nos termos da lei, a gente precisa ter uma discussão, uma tese em discussão que seja disseminada e que seja relevante. A disseminação aí, na lei são critérios alternativos, né? A gente tem que ter ação judicial em pelo menos 3 TRFs, ou mais de 50 processos envolvendo contribuintes distintos. É possível também lançar, se a gente tiver um incidente de resolução, um RDR, né, admitido, exemplificativamente aqui. E o que é o elemento da relevância? A gente tem uma controvérsia relevante quando a gente constatar um impacto econômico alto, um impacto econômico igual ou superior a R$ 1 bilhão, ou ainda divergência entre as turmas ordinárias do CARF, ou decisões judiciais conflitantes no âmbito do nosso contencioso. Mas feita essa delimitação e tratando agora mais especificamente um pouco sobre o PTI, eu acho que com o PTI a gente consolida essa experiência que a gente vem acumulando desde 2020 e se oferece um modelo que eu diria que é mais abrangente, um modelo integrado mesmo de gestão dessas controvérsias tributárias, e a gente tem, como a doutora Adriana até já mencionou, uma atuação em duas frentes, né? O PRJ, que é a transação dos créditos judicializados de alto impacto, mas baseado numa coisa que é muito diferente, e a gente tem que sempre evitar essa comparação, a gente não pode pensar aqui em termos de CAPAG. O nosso foco aqui de análise é o potencial razoável de recuperação do crédito judicializado, que envolve análise de prognose,
né, probabilidade de êxito daquele processo específico, daquela ação específica em curso, e o custo de oportunidade daquela negociação, e de a gente conseguir fazer essa cobrança mais imediatamente. E a outra que a gente já conhecia, porque a gente já teve editais lançados antes, né, que é a transação do contencioso de relevante disseminável controvérsia. O que a portaria do PTI traz de novidade é a definição de um rol mínimo de temas, né, no anexo 1, foram previstos ali 17 temas. Desse rol de temas previsto na portaria, a gente já lançou, por exemplo, o edital sobre contribuição previdenciária, incidente sobre PLR, lançamos o edital sobre de amortização do ágio, lançamos o edital, estava no mesmo edital da PLR, mas era um edital que tratava de 3 temas diferentes dentro de um mesmo edital. A gente lançou ali também a questão da discussão sobre as stock options. Tivemos o edital que tratou dos insumos produzidos na Zona Franca de Manaus, né, o famoso kit de refrigerante. Mas a gente lançou também temas que não estavam naquele rol mínimo, porque, como dito, a gente pensa, a gente parte de um ponto mínimo ali, mas às vezes a gente se depara com temas que estão mais maduros, estão mais próximos para lançamento, que apresentam um potencial mais interessante, e nesse sentido a gente lançou, dentro do edital 27, a Previdência Privada, teve o lançamento do edital do afretamento das plataformas. Então, assim, a gente vê que, de fato, a gente tem avançado de uma maneira bem interessante na eleição de temas e no lançamento desses editais. A gente atualmente tem 5 editais vigentes, o edital 52, que teve uma retificação recente, acho que a publicação da retificação do edital saiu semana passada, que é o edital que cuida das discussões sobre o valor tributário mínimo, e foi necessária uma retificação desse edital, porque ele, no primeiro momento, ele saiu de uma maneira bem restrita, era como controvérsia passível ali de adesão, a gente tinha só a questão da retroatividade do conceito de praça, mas a gente tem muitas outras discussões envolvendo o VTM, por isso que ele foi retificado. Então, agora é possível adesão em processos que cuidem não só da retroatividade, mas da própria amplitude do conceito de praça, que cuidem, por exemplo, também da subsidiariedade do método do VTM custo. Então, o edital agora que está ampliado, a gente tem 4 hipóteses diferentes ali de discussões em torno de VTM que são passíveis de adesão. A gente tem também o edital 53, que cuida do método PRL, né, de apuração do preço de transferência. O edital 54, que também é um edital que teve uma retificação, é o edital da desmutualização da Bovespa. E ele foi retificado porque, no primeiro momento, a gente tratou apenas da Bovespa e da BMF, mas havia uma outra bolsa que também passou por um processo de desmutualização, que foi a CETIP, então ele foi retificado para que a gente esclarecesse que também a desmutualização da CETIP estava incluída. O edital 58, que é um edital fora do rol de teses do PTI, mas é um edital que a gente entende que tem um potencial muito grande de adesão, porque são muitos os contribuintes que envolvidos aqui, que é o edital das bonificações e descontos condicionados, e o edital 59, que na verdade ele é um relançamento do edital 27, né? A gente teve muitos pedidos de vários setores de contribuintes de que esse edital fosse relançado, porque havia ainda fiscalizações que estavam em vias de serem encerradas e que as empresas precisavam, né, às vezes, de um pouco mais de tempo para os seus compliances, para passar pelos conselhos de administração. Então, a gente relançou o edital 27 por meio do edital 59, e aí a gente tem novamente discussões sobre PLR, previdência privada e os planos de stock options. Explicando um pouquinho o conteúdo e quais são as discussões envolvidas nesses editais. O que é o VTM, né? O VTM, basicamente, é uma regra anti-elisiva, por meio da qual se busca impedir que as empresas de um mesmo grupo econômico, mas que têm estabelecimentos industriais e comerciais em lugares distintos, reduzam o preço, reduzam a base de cálculo do IPI quando elas vendem produtos entre si. Né? A legislação determina que isso seja feito, a base de cálculo do imposto de importação leva em conta a média ponderada do preço de mercado atacadista da praça, do remetente. Então, basicamente, a gente tem uma disputa aqui entre fazenda e contribuintes a respeito deste conceito de praça, né? Se ele é um conceito restrito ao município, onde o estabelecimento está localizado, ou se ele é uma coisa mais ampla com relação à praça, ao município. Rapidamente, sobre o PRL. O PRL ele é um mecanismo de controle fiscal que se usa para avaliar a transação comercial entre empresas relacionadas, mas que estão em diferentes jurisdições tributárias, né?
O objetivo da regra de PRL é garantir que esses preços praticados nas operações estejam dentro de um intervalo tido por aceitável, e com isso se evita que lucros sejam transferidos indevidamente para o exterior. O contencioso que se instaurou, ele é basicamente um contencioso em torno das instruções normativas 243 e 1312, e para saber se na definição dos critérios para calcular esse PRL houve alguma extrapolação, se ultrapassou o que determinava o artigo 18 da Lei 9430. A desmutualização é um processo em que algumas bolsas de valores, que originalmente elas operavam como associações sem fins lucrativos, elas se transformam em sociedades anônimas. Então, como parte desse processo, os associados que tinham títulos patrimoniais passam agora a receber ações dessas novas sociedades, e a gente precisa saber se na transformação desses títulos patrimoniais para ações, qual que é a natureza do ganho, né, da diferença positiva entre o valor das ações recebidas e o valor do título patrimonial originário. Se isso é um ganho tributável, se você tem, na verdade, uma mera substituição de ativos, e é uma discussão aí que pega o IRPJ e a CSLL, mas a gente também tem uma discussão em torno de PIS/COFINS que diz respeito à contabilização dessas ações. Se você, dependendo de como você entenda que tem que ser essa contabilização, como ativo circulante ou permanente, você tem a discussão em torno da incidência do PIS/COFINS. O tema dos descontos condicionados, o que a gente tem basicamente aqui em discussão? Doutora É Raquel, saber, sim, desculpe, é que já foram 3 minutos a mais, aí pode, assim, para concluir, para que a gente vou, possa vou, também vou acelerar aqui rapidinho. acelerar. Por favor, O desculpe. tema dos descontos é basicamente saber, assim, em operações entre varejistas, quando eles recebem esse desconto dos fornecedores, se a gente tem uma receita nova ou se é uma mera redução de custo de aquisição. Eu vou deixar, a gente tem algumas dúvidas com relação aos editais, mas eu deixo para tratar sobre essas dúvidas que a gente tem recebido na segunda fase. Com isso, eu cubro aí os temas que a gente tem vigentes e acho que dá uma esclarecida no que é o conteúdo desses editais. Obrigada, foi muito importante. Só fiquei triste porque você falou a história do PIS/COFINS. Eu achei que a gente podia ter assim um grande movimento para acabar com esse grande, porque disse que PIS/COFINS é o maior litígio que existe e foi ele que motivou a reforma tributária. Então, por que não acabar e criarmos, pensarmos em alguma coisa geral assim, receita, inclusive no CAF, que tem milhões, já fica aí a sugestão para o doutor Adriano. O Senapred se coloca aqui para a gente tentar pensar um modelo, porque o ideal é a gente chegar naquele momento e seguinte, estou com problema, vou lá na Receita, na Procuradoria, e chega lá não encontra as portas abertas, encontra as portas escancaradas, né, para resolver e tentar chegar para evitar esse litígio e resolver logo o problema da empresa. Ninguém gosta de litigar, até mesmo um advogado, viu? A gente espera que vamos avançando, já foi uma grande mudança de mentalidade e realmente está funcionando, mas vamos torcer para chegarmos nesse momento. E agora vamos dar a palavra do, doutora Mariana Leles, né, que é a coordenadora nacional de negociação, PGDAU, né? Então, ela que está coordenando realmente esse movimento de transações no Brasil. E aí, doutora, a pergunta já que não quer calar, por favor, como é que a gente faz essa história de 25 milhões? Quando tem muitos processos, um é mais, outro é menos, como é que a gente vai poder se enquadrar nisso aí? Obrigada, a palavra é sua, doutora Mariana. Obrigada, doutora Marielva. Primeiro, eu queria agradecer à APET e à Senapred pelo convite. Faço isso na pessoa da doutora Marielba e do doutor Antônio, que, por sorte, esteve conosco lá em João Pessoa há poucas semanas e teve a oportunidade de nos fazer esse convite. Eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês hoje, ainda mais do lado da Raquel, nossa procuradora-geral adjunta de representação judicial, que chegou há pouco tempo, mas já parece que é há muito tempo, que chegou movimentando tudo, e também com a doutora Adriana Rego, da Receita, nosso grande parceiro institucional. Então é um prazer estar aqui com todos. Gente, vamos direto ao ponto. A gente está aqui para falar do Programa de Transação Integral, o nosso querido PTI. Mas antes de chegar nessa inovação, o PTI representa uma grande evolução na política pública da transação tributária, que subiu no palco lá em 2020, quando da edição da Lei 13.988, né? Então, faz 5 anos que a transação tributária é uma realidade dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Mas
em um minuto, fazer uma breve retrospectiva para que a gente tenha consciência de que a cultura da consensualidade que hoje impera, ela é fruto de um filme, de uma construção, e não uma fotografia estática que nasceu por geração espontânea. A cultura da consensualidade, ela exigiu que desde lá, 2014, 2015, a Procuradoria-Geral da Fazenda se dedicasse à coleta, à estruturação e à análise de dados em grande escala, a classificação da dívida ativa da União de acordo com o grau de recuperabilidade, algo que não era feito e hoje parece óbvio, né? A gente dividir os contribuintes entre recuperáveis e irrecuperáveis e reconhecer o impacto disso no balanço geral da União, algo que não era feito também até 2017, quando a gente permite, a portaria do ministro da Fazenda 293 de 2017, permite que os créditos irrecuperáveis sejam desreconhecidos do balanço geral da União, o que tem impactos muito relevantes, inclusive para permitir que a política da transação tributária se instalasse, né? E, além disso, toda uma alteração do sistema de recuperação de crédito que passou a ser estruturado a partir de premissas de especialização, de proatividade, de desjudicialização e de uma atuação direcionada por dados. Então, esse bastidor, como eu disse, é importante para não deixar a gente esquecer como a gente chegou aqui e para nos incentivar a continuar escrevendo esse filme, porque há muito ainda a ser construído e a ser avançado. Sempre lembrando que a cultura da consensualidade é uma filha com muitas irmãs e ela só se sustenta se houver legitimidade da dívida ativa da União, ou seja, cobrar apenas o que é devido. E esse é o compromisso da Procuradoria da Fazenda Nacional no controle de legalidade das dívidas, seja no momento da inscrição, seja durante toda a vida do crédito tributário, inclusive e sobretudo pela via administrativa. Viu um crédito prescrito? Viu uma multa que deve ser revista em razão, por exemplo, da retroatividade da lei do CARF? Entre com pedido de revisão de dívida inscrita. A Procuradoria tem o compromisso de revisar de ofício o que deve ser revisado para que a dívida ativa da União continue tendo legitimidade. Segundo pilar essencial nessa história é o risco fiscal. A Procuradoria está de portas escancaradas, doutora Marielbe, para discutir, para negociar, para conversar, mas sem esquecer que não há consensualidade sem risco fiscal. É importante que haja consequências ao inadimplemento. É importante que a empresa saiba que, se não pagar, vai ter uma execução fiscal, vai ter um protesto, seu nome vai ser negativado, isso vai impactar o crédito dela junto às instituições financeiras, os contratos com seus clientes, vai ter bloqueio de contas bancárias que estejam sendo movimentadas, vai ter constrição de ativos. Essa consequência é importante, porque por mais que as portas estejam realmente abertas, ninguém vem para a Procuradoria negociar porque o café é bom. Eu sempre brinco, o café licitado é ruim, não é por isso que os contribuintes vêm negociar com a gente, é porque tem legitimidade da dívida ativa e porque há consequências no inadimplemento. O terceiro e último pilar, que eu acho importante colocar para que a gente entenda onde estamos no PTI, é a afetiva abertura ao diálogo, a escuta e a construção de soluções sustentáveis. E aqui, a Procuradoria tem, nos últimos 5 anos, investido muito na capacitação de seus membros, porque eles precisam, ao mesmo tempo, serem procuradores e advogados do interesse da União e mediadores do consenso. Saber ouvir, saber entender o que é pilar, o que é essencial para o contribuinte, é muito importante para que a gente destrave as negociações e consiga avançar. É aqui que a gente está caminhando, né? Nesses últimos 5 anos, a transação tributária alcançou 850 bilhões em dívidas negociadas, é quase R$ 1 trilhão, é coisa pra caramba. Quase 100 bilhões em valores efetivamente recuperados que ingressaram aos cofres públicos. São 3 milhões e 600 mil contas de transação criadas em 5 anos. Isso dá mais de uma conta de transação por minuto. Então, envolve toda uma tecnologia da Procuradoria para dar vazão a esses pedidos. Frente a 3 milhões e 600 mil contas de transação, apenas cerca de 14 a 15 mil pedidos de revisão de capacidade de pagamento, o que nos mostra que a capacidade de pagamento presumida
ela é aderente ao mercado, ela é aderente à realidade, ela permite que a grande maioria das transações sejam firmadas com base na capacidade de pagamento presumida. Os pedidos de revisão ficam para casos excepcionais que precisam ser melhores trabalhados. Apesar de tudo isso, gente, desse orgulho efetivo que eu sinto pelos avanços da transação, a gente não pode deixar o filme parar. A gente não pode deixar que o disco fique rodando sempre na mesma faixa. E a Procuradoria, nesse sentido, tem plena ciência que a gente precisa avançar na melhoria da prestação do serviço público, com a redução do tempo para a resposta institucional, seja dos pedidos de revisão de capacidade de pagamento, seja dos pedidos de transação, ou mesmo dos pedidos de audiência. Soubemos recentemente de alguns pedidos de audiência que foram julgados prejudicados ou indeferidos, e isso já gerou uma movimentação da Procuradoria de orientação aos colegas que as audiências devem ser realizadas, os contribuintes precisam ser ouvidos em qualquer hipótese. Então, a gente está ciente da necessidade dessas melhorias e trabalhando para isso. E também o filme não pode parar, e isso exige a experimentação e o desenvolvimento de novas metodologias, cada vez mais complexas, cada vez mais completas, para a aferição do grau de recuperabilidade da dívida. E é aqui que entra o PTI. Como a doutora Raquel e a doutora já falaram, a gente tem aqui, a doutora Adriana, desculpa, eu pulei, para tentar cumprir os meus 10 minutos, eu pulei o nome da doutora Adriana, mas isso é imperdoável. Vamos lá. Como a doutora Raquel e a doutora Adriana já colocaram, o PTI ele traz as duas grandes modalidades de transação. De um lado, transação de tese, já explicada pela doutora Raquel, e de outro, a transação na cobrança, fundada no potencial razoável de recuperação do crédito judicializado. O que é importante aqui, gente? Sempre que a gente está falando de transação na cobrança, todos os benefícios, descontos, prazo, flexibilização de garantia, tudo é mensurado, aferido e analisado de acordo com o grau de recuperabilidade da dívida. O grau de recuperabilidade é algo estabelecido pela PGFN para toda a administração tributária federal, à luz das diretrizes postas no artigo 14 da Lei 13.988. Essas diretrizes são expectativa de sucesso ou insucesso dos meios ordinários de cobrança. 2, temporalidade da cobrança. 3, capacidade contributiva do sujeito passivo. E 4, custos da cobrança. Tá? Essas diretrizes, essas 4 diretrizes, elas podem ser aplicadas de forma cumulativa ou isolada, e elas são mais detalhadas na portaria 6757 de 2022 da PGFN. Quando a gente fala da capacidade de pagamento, que é uma metodologia para aferição do grau de recuperabilidade, a gente está olhando 2 dessas 4 diretrizes. Quais diretrizes? A gente está olhando o grau de insucesso ou insucesso, a expectativa de sucesso ou insucesso dos meios de cobrança. E 2, a gente está olhando a capacidade contributiva do sujeito passivo. Em português claro, a gente olha a pessoa do contribuinte, seja ela pessoa física ou jurídica, mira no bolso, nos aspectos financeiros e patrimoniais, para dizer o quanto aquele contribuinte pode pagar de tributos num horizonte de 5 anos. Mariana, por que 5 anos? Porque é o prazo do parcelamento ordinário. Então, a gente fala, se o contribuinte conseguir pagar a sua dívida toda no prazo de 5 anos, o parcelamento ordinário sem descontos atende. Se ele não conseguir, é porque ele precisa de descontos, ele precisa de facilidades para conseguir se regularizar. E aí entra a transação com base na CAPAG. Então, até o PTI, a gente fazia a transação sempre com base na CAPAG, olhando o sujeito passivo, mirando no bolso e focando aspectos financeiros e patrimoniais para definir o grau de recuperabilidade. O PTI, ele inova a partir do momento em que ele fala, olha só, há créditos que o contribuinte até que tem dinheiro para pagar. Ele conseguiria pagar sem desconto, mas esse crédito está judicializado. E existe o risco desse crédito simplesmente deixar de existir. E não se cobra o que não existe. Ou seja, a discussão judicial sobre o tributo, ela impacta o grau de recuperabilidade do tributo.
de novo, o grau de recuperabilidade ele pode ser aferido olhando a situação do crédito tributário em litígio. Tá? É essa a grande novidade do PTI-PRJ. A gente para de olhar o sujeito passivo, para de focar no bolso dele e passa a olhar o crédito tributário e a sua disputa, seu litígio judicial. Nessa nova modalidade, o grau de determinação, o grau de recuperabilidade, ele se baseia em 3 daquelas 4 diretrizes que a gente colocou antes da lei 13.988. Quais são essas diretrizes que a gente olha? 1. Expectativa de sucesso ou insucesso da cobrança. Lembrando que só há expectativa de sucesso dos meios de cobrança se o crédito for rígido, não se cobra o que for declarado nulo pelo judiciário. Ou seja, o potencial de sucesso da ação anti-exacional impacta a expectativa de cobrança do crédito. 2. Temporalidade. A ação judicial, ela obsta a cobrança quando há garantia integral ou decisão judicial suspensiva. E esse impacto tem, essa suspensão da exigibilidade, ele tem um impacto brutal no tempo da cobrança. Às vezes a anti-exacional suspende a cobrança por 10, 15, 20 anos. E isso impacta na recuperação do crédito. E 3, a gente olha também os custos para a manutenção do litígio judicial, para a gestão da dívida ativa da União nesse período e depois para a retomada da cobrança judicial ou administrativa. Tudo isso tem custo para a administração, isso deve ser considerado. Então, a partir dessas 3 premissas, meus caros, o que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional faz é olhar a carteira histórica, tanto da dívida inscrita quanto da dívida subjúdice na Receita Federal do Brasil, e olha o comportamento dessa dívida ao longo dos anos. Para a gente conseguir somar este comportamento histórico, essa análise gerencial e estatística da carteira, junto com a análise individualizada de cada processo judicial, juntando essas 2 perspectivas, a gente consegue estimar qual a expectativa de ganho, isto é, de arrecadação ao final do litígio pelo Tesouro Nacional, certo? Essa análise e essa estimativa de valor indica o quanto a Fazenda tem a expectativa de receber se a negociação tirar férias. Formos todos ali para a praia, divar um pouquinho, tomar uma água de coco, não negociar e deixar o processo correr seu curso normal, qual que é a expectativa de valor a receber? Né? Óbvio que uma análise estatística gerencial. Se a Fazenda se as equipes de negociação conseguirem negociar por qualquer valor acima dessa expectativa, ou seja, expectativa mais R$1, há um ganho em se negociar. Um ganho, no meu exemplo, de R$1. Por outro lado, se a Fazenda não negociar naquele momento, pelo valor da estimativa mais R$1, a gente assume um custo de oportunidade e deixa de se arrecadar este R$1. É uma conta, obviamente, muito mais complexa do que essa que eu estou trazendo para vocês. Toda a nossa coordenação geral de ciências de dados e inteligência artificial trabalha nesse modelo e nesse algoritmo, ao lado dos colegas da representação judicial, liderados aqui pela doutora Raquel, para fazer a análise de processo a processo. Então, é uma análise muito mais complexa, mas o conceito é esse. E é por isso que os descontos que podem ser concedidos a cada contribuinte, a cada processo judicial, eles variam e eles são postos de forma bastante científica e fundamentada. Não são vozes da cabeça do procurador para decidir, vou dar 10%, vou dar 15%. Não, tem muita ciência e muito estudo por trás. Agora, todo esse estudo, ele envolve dados absolutamente estratégicos para a posição da Fazenda Nacional e para o litígio judicial. Ou seja, envolve dados cobertos por sigilo profissional. A gente não vai abrir detalhes da prognose de um processo judicial para o contribuinte, porque o processo judicial está correndo. Da mesma forma que o contribuinte não precisa abrir a sua estratégia, a sua prognose para a Fazenda Nacional. A gente entende que enquanto a transação não for firmada, o litígio continua. E as partes, com razão, têm ali, ou até onde eu vou me expor. Afinal de contas, o processo continua. Então, informações estratégicas da representação judicial de lado a lado não precisam ser abertas.
né? A gente faz essa análise e é por isso que o PRJ, o potencial razoável de recuperação do crédito judicializado, ele não está sujeito ao contraditório. Ou seja, a gente dá o potencial, informa as métricas de desconto possíveis, e o contribuinte não pode abrir um contraditório falando, não, eu acho que a minha prognose é diferente, porque no recurso especial X não foi pré-questionado YZ. A posição da Fazenda é, se a gente vai discutir sobre futurologia, o que vai acontecer no futuro daquele processo judicial, melhor que se tenha um juiz para decidir. Então, a gente segue a vida no processo judicial. Na negociação, a gente está em outro ambiente e a gente vai discutir de forma muito aberta, mas não vai abrir o PRJ a contraditório, tá? E é por Doutora isso... Mariana, Sim. Só mais um tempinho para a senhora terminar o Muito raciocínio. rápido, já estou aqui no finzinho, só para dar também a abertura das perguntas, tá? É por conta dessa lógica do PRJ que o roteiro, o fluxo de negociação no PTI, ele é bastante específico, tá? Então, o contribuinte, ele vai fazer uma manifestação de interesse em transacionar. Ele não precisa abrir a prognose que ele faz da dívida. Ele não precisa abrir sua estratégia judicial, ele não precisa abrir nada que seja estratégico para ele. Ele simplesmente levanta a mão e faz uma manifestação de interesse em transacionar. Tá? Essa manifestação de interesse não é levada ao processo judicial e ela não impacta o litígio, a não ser que a transação seja de fato celebrada. Essa manifestação de interesse ela é apresentada exclusivamente pelo portal Regularize, quer as dívidas sejam inscritas ou não inscritas. Em ambos os casos, por se tratar de litígio judicial, o requerimento entra pelo portal Regularize da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A PGFN, então, vai analisar a regularidade formal do pedido e é natural que o contribuinte seja chamado a fazer algumas complementações, se necessário. Vai avaliar o atendimento aos critérios de elegibilidade para o PTI e vai calcular o PRJ. Se tiver indicação de débitos não inscritos, antes de calcular o PRJ, a gente vai ativar a Receita Federal. Fala, Receita, vem junto. Quais são os créditos que estão em discussão aí? Quais são os valores? O que consta do seu sistema? E a gente vai, a partir daí, pegar essas informações, avaliar o PRJ, a prognose judicial, os descontos permitidos e, se houver débitos não inscritos, Procuradoria-Geral da Fazenda e Receita Federal vão atuar em conjunto no bastidor e os órgãos se responsabilizam por fazer essa comunicação toda para que o contribuinte tenha um canal único de comunicação, que é o portal Regularize. Tá? Bom, depois de tudo isso, a Fazenda Nacional vai fazer uma proposta. Olha, contribuinte, nesse caso, a gente analisou tudo, a nossa proposta é de X% de desconto em tanto tempo de pagamento. E o contribuinte pode devolver aquilo falando aceito, lindo, maravilhoso, acabou o problema, ou ele pode falar, olha, eu gostaria de mais tempo, eu gostaria de liberar uma garantia, enfim, ele pode fazer uma contraproposta e a gente inaugura, assim, a fase de tratativas, que vai acontecer ou por audiência ou por troca de despachos e requerimentos via Regularize. Uma vez chegando às condições, a gente fecha a transação, um termo de transação individual, que é publicado de forma ativa no painel de negociações da PGFN, e a transação segue a sua vida de consolidação. Doutora Marielbe, 30 segundos só para dizer quais são os critérios de elegibilidade ao programa, tá? Créditos inscritos ou não inscritos em dívida ativa da União, ou seja, sob a administração da PGFN ou da Receita Federal do Brasil, desde que estejam em contencioso judicial. É preciso que haja uma ação judicial anti-exacional discutindo a rigidez do crédito, uma anulatória, embargos à execução fiscal e assim vai. Nessa ação judicial anti-exacional, ela precisa ser sobrestar a cobrança. E isso acontece quando? Quando os débitos estão suspensos por decisão judicial ou quando eles estão integralmente garantidos. Os créditos tributários precisam ter o valor de, no mínimo, 25 milhões de reais. Como a gente afere esse valor? Por ação judicial anti-exacional.
Então, se for indicado um embargos à execução, por exemplo, a gente vai olhar quais são os créditos que são discutidos naqueles embargos e vai olhar o valor deles. Tem que ser de no mínimo 25 milhões. Ah, é uma anulatória. A gente vai olhar todas as dívidas que são discutidas naquela anulatória e verificar se elas somam 25 milhões de reais. É diferente da primeira fase. Na primeira fase, o valor era visto apenas por inscrição em dívida ativa. Então, a Procuradoria abriu bastante os critérios de elegibilidade, reduziu o valor à metade, antes era 50 milhões, agora 25, e permitiu que esses 25 sejam apurados por ação judicial antiexilacional, não mais por inscrição em dívida ativa. Até porque agora a gente também tem os créditos não inscritos, né? Não faria sentido ser por inscrição. E última coisa, créditos de qualquer valor, mesmo de valor bastante abaixo de 25 milhões de reais, podem ser negociados desde que eles estejam em litígio, em processos judiciais que tenham o mesmo contexto fático e jurídico do processo judicial principal, aquele que alcança 25 milhões. Então, casos de processos conexos, prejudiciais, ou que tem realmente o mesmo contexto fático do lançamento e o mesmo tipo de discussão judicial, eles podem ser trazidos por arrastamento e ser tudo negociado junto, para que o contribuinte consiga eliminar todo aquela rubrica de risco que ele tem na sua contabilidade, ele transaciona tudo de uma vez. Ufa, fiz. Mais dúvidas na próxima rodada. Obrigada, doutora Mariana, realmente bastante esclarecedor. E deixei quebrar a isonomia, tá? Houve um excessozinho de tempo, mas acho que foi muito importante colocar assim, esses critérios, esses pensamentos que as pessoas ficam. Como é que a procuradoria faz? Aí a gente pensou que tirava coelho da cartola, mas aí foi colocado que existem estudos, etc. Porque a gente tem uma grande questão, e já fica aí a pergunta. O prejuízo, né? A lei diz que fica considerar prejuízo para compensação, fica a critério da procuradoria. E eu mesmo fui uma das que disse, pô, é muito subjetivo, né? O que você vai, quanto vai considerar de prejuízo ou quanto não vai considerar. Porque eu acho que se a empresa tem prejuízo, ela não está tendo lucro, é óbvio, né? Então seria justo que ela pudesse compensar esse estoque de prejuízo. Mas fica aí a pergunta, porque nem sempre é aceito todo o prejuízo. Agora, doutor Antônio, olha, esse painel tá essa live tá maravilhosa, né? Três mulheres e só um homem aqui, né? E o homem é advogado, que é do outro lado, não, que só existe um lado da lei e da justiça. Mas é um pensamento diferente sob o prisma do advogado. Doutor Antônio Souza, agora é sua vez, viu? Inicialmente, eu quero cumprimentar minhas colegas aqui de painel, doutora Mariana, doutora Adriana, doutora Raquel, doutora Mary está presencialmente na PET. É uma satisfação muito grande falar desse tema, porque eu vou logo dizendo, é um tema que é muito caro para mim, e porque já vem sendo objeto de reflexões há um certo tempo. E atendendo à provocação da doutora Mary, eu gosto de sempre colocar, quando eu falo de transação, eu gosto de me colocar na função de um conceito muito de tecnologia, do usuário beta, né? O usuário que vai estar testando, vai estar ali dando feedback, vai estar ali sempre buscando o aprimoramento do instituto. Eu acho que isso é por isso que a transação é o sucesso que é. Porque, como a doutora Mariana, a doutora Raquel, a doutora Adriana vem falando, os órgãos, os atores, eles estão dialogando não só na negociação, mas no aprimoramento do instituto. Então, esse feedback, essa resposta do usuário, ela é muito importante para a construção. Eu sempre digo, é importante, a gente aqui do outro lado, é importante estar dando esses feedbacks em relação ao instituto para ir melhorando e aprimorando. E aí, por que eu quero dizer isso? Porque no ano de 2022, eu publiquei em coautoria com a doutora Mary um artigo chamado Transação e Classificação do Passivo. E nesse artigo, o objetivo era fazer exatamente a provocação que veio ser concretizada no PTI, que era o seguinte: eu tenho um modelo de classificação do passivo e um dos critérios para a classificação desse passivo é a capacidade de pagamento. E eu tenho outros critérios, como temporalidade, custos de cobrança e meios ordinários. E naquele momento, qual era a crítica? Ora, a classificação do passivo hoje
ela está focada basicamente 90% em CAPAG, e o que não é CAPAG era aquelas presunções de irrecuperabilidade, que está do lado de cá. Então, qual era a crítica? Precisamos regulamentar o que eu chamei de lado B, até uma analogia com um disco de vinil, o lado B da transação da dívida, que é justamente a classificação do passivo com base nisso. E por que a classificação era tão importante? Porque a lei de transação diz que você só pode conceder descontos, né, para aqueles irrecuperáveis e de difícil recuperação. Então, você tinha classificação irrecuperável e difícil recuperação com base na CAPAG, mas você pode ter um crédito irrecuperável de difícil recuperação baseado no que veio a ser regulamentado como PRJ, porque nada mais é do que uma reclassificação do passivo com base num dos critérios além da capacidade econômica do contribuinte. Então, a defesa ali, naquele momento, que foi reforçada em outros artigos publicados, é que a gente tem no contexto da transação da dívida, a transação CAPAG, mas temos a transação litígio, a transação PRJ. Até acho, no artigo eu usei o critério litigiosidade, mas eu acho que o PRJ é mais adequado para isso. Então, nesse contexto, a gente tem realmente esse complemento, e esse complemento é muito importante para uma questão que é relevante, que é acabar com o parcelamento. Porque a gente tem que, nessa política de consensualidade, abarcar todo mundo. Todo mundo, não é todo mundo de forma igual, todo mundo na medida das suas particularidades, mas ela precisa abarcar todo mundo. Então, justamente para evitar pressões políticas, por política de parcelamento. Então, era importante. Agora, ao mesmo tempo, ela era desafiadora. Eu me lembro que eu era o chato dos eventos de transação, que eu até, Daniel sabe disso, Daniel Saboia dizia, cadê? E vamos lá regulamentar isso. E naturalmente, fazendo aqui a minha culpa, isso aqui não é fácil de regulamentar, né? Porque envolve ali uma massa de informações, envolve uma interlocução dentro mesmo da Procuradoria, porque uma parte disso, da análise de prognose, está com a defesa e a dívida da defesa ali conversando. Então, naturalmente, isso demorou um pouco mais do que em 2022, e daí em 2024 veio a portaria. E aí eu digo uma coisa a vocês, eu não gosto do nome PTI para isso aqui. Por quê? O PTI parece ser uma política transitória, né? PTI, um programa de transação que vai ter início, meio e fim. Eu acho que a transação do PRJ ela não vai ter início, meio e fim. Ela vai ter fases. A gente vem em uma fase 1, a fase teste, a fase piloto. Estamos na fase 2, mas eu vejo esse programa ou essa modalidade como uma política permanente. Uma política permanente que vai se desenvolvendo e vai estar ali dentro da 6757 no futuro como um capítulo da 6757 ou a portaria que for consolidada nesse sentido. Então, esse é um ponto que eu gosto sempre de bater. Existe fase, porque tudo que está sendo regulamentado precisa de um tempo de maturação. Mas este programa, ele tem o DNA, e espero que seja assim, seja perene nesse sentido. Perene no sentido de que não é estimular a litigiosidade por parte do contribuinte, perene porque um passivo pode ser reclassificado ou classificado com base no PRJ e viabilizar uma solução consensual. Então, isso é um aspecto muito importante que necessariamente vai gerar esses desafios aqui nessa fase de regulamentação. Mas o que eu queria provocar, tá? A doutora Mariana levantou um ponto que é muito importante, que eu venho refletindo sobre isso. A questão do contraditório do PRJ. O que é que eu venho pensando sobre isso, doutora Mariana, para fazer um contraponto aqui? Eu concordo que, em termos de critério de elegibilidade, não cabe aqui um contraditório, certo? Ou seja, a Procuradoria não vai precisar abrir a prognose da tese, a prognose de temporalidade. Mas o que eu penso é que nos despachos de cálculo do PRJ, os fatos precisam ser colocados. Por quê? Porque pode haver uma necessidade de contraditório não sobre a prognose, mas sobre algum fato que foi considerado ali equivocadamente. Exemplo, um erro de fato mesmo. Olha,
Por prognose, considerei que o processo estava no TRF da 5ª região, mas o processo está na 6ª região, e a temporalidade dele pode variar no cálculo. Então, isso, na minha visão, pode ser objeto contraditório. Né? Eu faço até analogia com a fórmula de Capag presumida. Veja, a fórmula não pode ser objeto do contraditório, mas um dado que está ali inserido, que serviu de base da fórmula, ele pode ser objeto do contraditório. Ou seja, a receita que está ali é 10, mas na verdade ela é 5. Então o sistema capturou equivocadamente aquela informação. Isso pode ser objeto de contraditório. Então eu faço essa analogia aqui com o PRJ. Eu acho que aqui não cabe o contribuinte questionar o critério de temporalidade, prognóstico da Fazenda Nacional. Mas é possível que o contribuinte aqui questione o aspecto fático, né, em relação a isso. Por isso que é tão importante nos despachos de cálculo se colocar o aspecto fático, ou seja, quais são as premissas fáticas que foram consideradas para análise, porque isso pode viabilizar um controle, e não é só controle de legalidade, mas controle do devido processo negocial aqui. Pode ser que um critério critério fático, repetindo, tenha sido considerado, que não é a realidade. E somos humanos e pode ser que no contexto da análise pode ter tido essa falsa compreensão, uma compreensão equivocada desse critério. Então, na verdade, eu diria que não é uma ausência de contraditório, é um contraditório limitado aos fatos ali em relação a isso, que poderiam ser construídos na negociação em relação a isso. Então, esse é um ponto que eu acho importante. Outro ponto importante aí, e aí eu já direciono a doutora Raquel aqui, uma observação em relação ao edital, é que é o seguinte: qual é o grande drama em relação aos editais de tese, sobretudo quando envolvem PIS e COFINS? É muito comum que um auto de infração, um lançamento envolvendo PIS e COFINS, ele seja multifacetado, ele tenha mais de uma situação ali. E, normalmente, essa situação, por mais que no termo de verificação fiscal tenha capítulos, tenha a descrição, é possível que o crédito esteja embrincado ali nos períodos de apuração. Então, eu fazendo aqui uma analogia com o edital do desconto e o edital do desconto condicional e bonificação. É possível que esses processos vinculados estejam atrelados a outros créditos. Não seria possível, nos editais de transação, colocar uma ressalva de que processos vinculados dentro do mesmo processo poderão ir? Porque qual é minha preocupação quando eu leio o edital da bonificação? De você acabar com crédito, ou seja, resolver crédito, mas não resolver os processos. Porque o contribuinte vai aderir, né, para aquele percentual ali que envolve bonificação ou desconto incondicional, mas vai continuar com o processo em relação aos demais. Então, não seria o caso de um edital desse ele vincular os processos correlatos? Isso não significaria, de jeito nenhum, distorcer o objetivo da norma, porque é uma tese disseminada, vinculada ali a um texto, a um processo. Então, assim, essa é a minha pergunta, assim, minha preocupação com relação a isso. Por quê? Minha preocupação é justamente para evitar que isso seja inviabilizado ou que isso resolva parcialmente o processo e os processos continuem a ficar, obviamente, num valor menor, mas continuem a ficar processos em relação a isso. Então, essa é minha provocação, e eu faria, para encerrar aqui minha fala, uma provocação à doutora Adriana. Doutora Adriana, me chamou muita atenção aquele número inicial colocado na sua apresentação em relação ao número de processos que estão no CAF e questões envolvendo a transação de contencioso. Considerando que a prognose, a classificação do passivo, cabe também à Receita nos processos de sua competência, não seria o caso de criar uma política de transação específica para desafogar aquela quantidade de processos do CAF? Eu digo o seguinte: no CAF, você tem uns processos que não são elegíveis como prioritários, aqueles processos até 10 bilhões ali. E ali você vai ter processos que vão ser resolvidos
pela redução, o programa de redução de litígio, naturalmente, mas você vai ter processos ali de até 10 milhões que não vão ser abarcados pelo programa de redução de litígio porque a CAPAG do contribuinte é A. Não seria o caso de uma política específica para redução de processos no CAF baseada aí na prognose, considerando o tempo do crédito, ali no contencioso administrativo, um valor que não exceda também, que não vire também uma coisa geral, para desafogar o CAF nesse ponto, o contencioso da Receita, porque não seria propriamente um PRJ, porque não tem a ver com o judiciário, naturalmente, mas seria uma transação individual ou por adesão, com base num critério que está ali na Lei 13.988, que é o tempo de cobrança, perspectiva de recuperabilidade daquele crédito numa situação normal de cobrança e tempo no processo no contencioso administrativo. Então, com essas considerações, eu devolvo a palavra aqui à doutora Mary, já querendo provocar esse debate. Ah, obrigada. Foi o choro do lado do advogado também, né? Então, as dores que a gente sente ali na prática, no dia a dia, né? E, claro, sempre parabenizando e elogiando tudo que está sendo feito nessa nova política pública que a gente tem certeza que será permanente, pelo amor de Deus. Agora, veja só, vamos ter a última rodada de 5 minutos aqui, que a gente está já ultrapassando o tempo, mas foi super importante, né? 5 minutos agora, pelo amor de Deus, para a gente. Senão eles fecham aqui a sede. Doutor Marcelo está lá em Portugal para ficar revoltando. Senão eles fecham a sede e botam a gente para fora, né? Mas não, ainda tem um cafezinho gostoso ali. Doutora Adriana, às vezes eu noto que há uma certa resistência das pessoas da Receita Federal, carreira de auditoria que eu fiz parte longos anos com muita honra, né? Em aplicar determinadas interpretações. E isso pode ter algum impacto nas negociações, né? É uma mudança de mentalidade, é isso que a gente tem que pensar, é um novo tempo, né? E doutor Antônio também falou uma coisa muito importante com relação à questão desses processos no CAF. E vem uma pergunta aqui. É, essa do PTI, como dizias, inscritos ou não em dívida ativa, se pensou que não precisaria ter processo judicial e a gente, ou seja, não seria execução, mas qualquer tipo de processo, e a gente poderia já começar a reivindicar casos, inclusive, como o doutor Antônio colocou, que está no CAF. Eu gostaria de ficar bem, assim, informado e definido se pode haver, nesse caso, transações. Tem que haver um processo judicial ou poderemos ter apenas de processos administrativos? Porque a entrada de tudo é pelo regularismo da PGFN. Então, essa foi uma dúvida que me ficou e eu gostaria que se a senhora pudesse esclarecer isso para a gente. Pois não, Mary. Vou começar com a mudança cultural, tá? Realmente, a Receita vem passando por uma mudança cultural, é um diagnóstico que nós temos feito de que o que a Receita ganha, o que a Fazenda ganha no CAF, depois de todo o processo administrativo, pouco menos de 4% ingressa aos cofres públicos. Então, a Receita precisa investir em conformidade, em autorregularização. A fiscalização está mudando essa sua cultura. Então, eu queria deixar isso claro, em que pese, nesses casos que nós estamos tratando aqui, de transação, as equipes não são as equipes da fiscalização, então não existe sequer essa coincidência, tá? Temos outras equipes, por exemplo, a equipe que cuida do Confia não é a equipe que cuida da fiscalização, a equipe do FA não é a equipe da fiscalização, então a gente separa as equipes. Em relação à sua primeira pergunta lá atrás, do número de empresas que estavam aderindo, houve eu considero pequena adesão, foram 6,5 bilhões, 8,5 bilhões no edital 25, que é o de ágio, somado com o edital do Stock Option do PLR, de
crédito tributário. Isso aí resultou em mais de 5 bilhões de arrecadação esse ano. Estou falando do que entrou esse ano, no primeiro semestre. 5 bilhões, mas poderia sim ser mais. Concordo com todos vocês, com as provocações de todos vocês. Essa provocação do doutor Antônio em relação à Receita fazer uma prognose está no nosso radar, tá? Estamos nos estruturando para isso, para olhar para o acervo e fazer essa, essa procura pela transação a partir de um start da Receita Federal, no caso da transação individual. Em relação às teses, acredito que o grande problema é que o processo no CAF ele ainda não está todo classificado. Então, quando a gente tiver inteligência artificial, quando a gente conhecer a classificação do nosso acervo, nós vamos conseguir sugerir teses que seriam mais aproveitadoras para esse contencioso, para reduzir. Você vê essa questão mesmo do ágio. O ágio interno e o ágio empresa-veículo são processos antigos no CAF. Desmutualização, eu julguei desmutualização em 2009 no CAF. Fato gerador 2007, 2008. Então, é um resíduo que está no CAF. Mas vejam que vocês também, Senapred, APET, pode contribuir. A portaria do ministro, a 1583, no PTI, ela traz um anexo com o rol das teses hoje, né? Mas ela tem no artigo 4º, parágrafo 2º, dizendo: os contribuintes que possuem créditos do contencioso de alto impacto podem sugerir à Secretaria Executiva, à Procuradoria ou à Receita a inclusão de novos temas. Então, vocês, como concatenadores, como agentes que representam vários contribuintes, vocês podem ter talvez mais informação do que nós do que é que produziria efeito, né? Claro que nós fazemos a nossa parte, estamos mapeando, sempre eu procuro instigar as equipes a mapear novas teses, entendeu? Assim, olhar, por exemplo, como vocês falaram para o PIS/COFINS e sugerir novas teses. Em relação ao que está aqui na Receita Federal do Subjúdice, até está sendo feita uma norma de execução conjunta com a Procuradoria, e nós estamos desenvolvendo sim um fluxo. Mas o que está aqui, esse potencial que eu falei de 8 mil processos, são processos que estão com a exigibilidade suspensa, tá, Mary? Quer seja com depósito judicial, quer seja com uma decisão judicial. Então, tem alguma ação, como a doutora Mariana, eu acho, colocou antes, acional, mas o crédito está aqui na Receita Federal, sob a gestão da Receita Federal. Tá? Então, são esses os casos. Vai ter outra rodada ainda? Ou essa é a minha última fala? Não, vai ser só para agradecer 1 minuto no final. Então, Tá, deixa o agradecimento para o final, tá tá certo? bom. Tá, joia. Olha, obrigada, viu, doutora Adriana, mas olhe-me, sugestão dada, sugestão cumprida. Doutor Antônio, vamos pegar o grupo de estudo do Senapred, já levar lá umas sugestões, porque a gente adora contribuir, porque a gente quer resolver isso aí. Doutora Raquel Godoy, eu vou colocar para a senhora uma questão, assim, operacional. Eu sei que a Procuradoria tem se esforçado ao máximo, tem criado equipes para atender, só que a gente vê muito, assim, regiões mais ágeis no atendimento dos casos, dos pedidos de transação, das negociações, e outros locais, assim, mais demorados. Eu sei que tem questão de gente e tudinho. A Procuradoria está pensando o que fazer isso e pode contar com a gente também, que a gente pode dar sugestão no sentido de contribuir, não é? Como fazer, agilizar esse atendimento. A palavra é sua, doutora Raquel. Obrigada, doutora Marielbe. Doutora Marielbe, esse é um assunto realmente muito complexo, porque a gente tem experiências diferentes, equipes muito diferentes. A quinta região, por exemplo, recebeu seu primeiro pedido de transação agora. A gente já tem aí vários editais de teses lançados e nunca houve sequer um pedido de adesão aos nossos editais de tese. Então,
O que a gente tem feito como órgão central é trazer uniformidade de condutas e de tratamentos para que todos entendam e sejam capazes de lidar com o processo da mesma maneira. A gente tem, além da coordenação da doutora Mariana, né, coordenando as equipes nacionais de transação, a gente tem buscado isso. Por exemplo, a nossa análise de prognose. A gente tem hoje uma análise de prognose que ela pode ser replicada por qualquer procurador em qualquer projeção da Procuradoria, com uniformidade, com objetividade, com os mesmos critérios. Então, enquanto medidas para isso, o que a gente pode fazer é isso, sabe, doutora Merielbe? É trazer, de fato, essa objetividade, uniformidade. Agora, é difícil, porque a gente pega uma terceira região, por exemplo, a terceira região, ela concentra, eu diria que 80% dos nossos pedidos de transação, com todas as limitações de pessoal e de funcional mesmo que a gente tem para atendimento. Mas a gente, é uma política importante demais para a gente da Procuradoria. A gente tem sempre, no nosso dia a dia, buscado meios e instrumentos de transformar e de fazer com que isso seja mais eficiente, mas é um aprendizado também. A gente fala, acho que a gente avançou muito, a transação é uma política pública já tão consolidada, mas a gente parar para pensar, a gente tem feito ela no que diz respeito, por exemplo, aos editais de tese, em rigor apenas há 4 anos. O primeiro edital de tese saiu em 2021, que foi o edital lá atrás da PLR, num contexto em que a gente não teve muitas adesões, mas é isso, é preparação, é capacitação, é uniformidade de tratamento para que a gente possa ter esse tratamento uniforme e equivalente em todas as projeções da Procuradoria. Sobre a questão do doutor Antônio, não sei se eu entendi a questão dos processos vinculados. Seria um exemplo, assim, por exemplo, a gente tem um processo, nós estamos tratando de ágil, e tem uma outra tese que não seja de ágil, naquele mesmo processo, e que a gente pudesse aderir ao processo inteiro? Seria Transacionar isso. o processo todo? Eu fiz o exemplo com PIS/COFINS, que é mais comum, né? Você ter um processo envolvendo é, é, bonificação ou desconto incondicional e ter ali resíduos no lançamento, porque normalmente a fiscalização ela fiscaliza o período todo, né? Ela Um vai exemplo, ter por ali exemplo, um creditamento de um insumo. isso, um insumo, outra Tá, coisa. entendi. Temas diferentes no mesmo alto, né? Isso. A gente tem uma limitação que é legal, né? A gente precisa, como eu falei no começo, a lei nos impõe que a gente transacione testes disseminadas e relevantes. Quando a gente lança um edital, a gente faz um estudo interno a respeito daquela determinada tese. Então, a gente vai, por tese, entender se a gente tem o atendimento do critério de número de processos, de disseminação, de valor. Então, se a gente começa, se a gente permite que isso seja feito, em alguma medida, eu estou fazendo uma transação que eu não tive a autorização legal para fazê-la. E é por isso que a gente não, embora eu concorde com que no final das contas a gente talvez não encerre o litígio, né, porque o litígio vai prosseguir com relação àquela outra tese, é uma limitação legal hoje. A gente tem porque o edital, quando é lançado, é feito toda essa análise pela Procuradoria a respeito dos requisitos legais de disseminação e de relevância. Então, a gente tem esse impeditivo que nos, em alguma medida, nos limita e faz com que, ao final, a gente não consiga, talvez, de fato, encerrar todo o litígio, mas é uma amarra que nos prende hoje e que ela é de ordem legal. Mas fica aí já a sugestão, doutor Antônio, inclusive, para a gente poder contribuir na lei, né? Na alteração legal, etc. Mas, doutora, reflita com isso aí, porque senão, se o fim acabar com o litígio, o processo continua com a metade, né? Então, é bem interessante. Doutora Mariana Leles, realmente. Eu fiquei muito animada nessa questão do risco fiscal, é uma coisa que normalmente os advogados e até os próprios empresários não imaginam, né? Eles pensam que vou entrar, vou aderir, não sei o que é que tem mais lá, e tem aquele mesmo raciocínio muitas vezes de parcelamento. Eu entro com parcelamento, ganho a certidão, depois paro de pagar, né? Realmente é uma coisa que a gente tem procurado trabalhar muito, é o seguinte, você vai ter condição de pagar, e aí fazer uma negociação da forma de pagamento, né? Teve um time de futebol mesmo que o doutor Antônio conseguiu fazer, ele não tinha como pagar mensalmente, mas colocou assim, quando tiver patrocínio, colocou critérios diferenciados, né? Então, mas esse risco fiscal é importante e realmente a Procuradoria tem números grandiosos sobre isso e fica a questão também do prejuízo fiscal que a gente gostaria de voltar a falar rapidamente.
Vamos lá, doutora Marielbe. Eu anotei aqui esses 2,5 pontos, eu diria aqui, para comentar. Com relação ao prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa, tá? Primeiro ponto, e aqui eu vou ser super direta e reta para não ter ruído de comunicação. No âmbito do PTI-PRJ, ou seja, transação na cobrança baseada no potencial razoável de recuperação do crédito judicializado, não cabe a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa. Os benefícios concedidos no PTI-PRJ são descontos de até 65%, pagamento em prestações mensais, em parcelas de até 120 vezes, flexibilização nas garantias ou substituição de garantias e sempre a possibilidade de parcelas escalonadas ou lineares, né, às vezes para adequar o fluxo de caixa da empresa, e sempre a possibilidade de adimplemento por meio de precatórios federais. Não cabe, no âmbito do PTI-PRJ, a utilização de PFBCN. Esse foi um tema muito discutido, tá? Tanto nas instâncias técnicas da PGFN, quanto nas instâncias políticas do gabinete da PGFN, do gabinete do ministro, e a decisão técnica e política foi por não trazer os créditos de prejuízo fiscal para este programa. E por uma razão muito simples. No PTI-PRJ, quando a gente avalia os benefícios concedidos, é com base no potencial razoável de recuperação de créditos. É razoável supor que esses benefícios sejam mais limitados em relação à transação na CAPAG, quando a gente tem empresas com capacidade de pagamento altamente deterioradas, e cujo pagamento do tributo não para em pé, mesmo com os descontos. A gente precisa do PFBCN para que o fluxo de pagamento seja sustentável, e essa é a premissa legal da utilização do PFBCN. Ele pode ser utilizado quando imprescindível para a composição do plano de pagamento. É assim que está na Lei 13.988. E como a gente afere a imprescindibilidade? Aqui eu estou saindo, portanto, da transação do PTI-PRJ e entrando na transação CAPAG, mas eu acho, doutora Marielbe, importante pontuar para que não fique a impressão de que o valor de PFBCN são vozes da cabeça do procurador. Não são, tá? O valor de PFBCN autorizado em cada negociação, ele vem de uma análise da imprescindibilidade daquele valor para compor o plano de pagamento. Ou seja, ele é calculado de forma absolutamente relacionada à capacidade de pagamento do contribuinte naquele período de transação. Então, a gente olha o prazo da transação, a capacidade de adimplemento do contribuinte naquele período, para verificar, olha, sem o PFBCN a conta não fecha. Beleza, traz o PFBCN. Tá, então, de novo, tem muita informação por trás que é utilizada para deferimento ou não de PFBCN. Por fim, no caso das transações de tese, tá, aí as hipóteses de utilização de PFBCN são pré-estabelecidas no edital. E aí é preto no branco, é o que está lá no edital, vale para todo mundo, tá? Então, a gente tem essas 3 situações. Transação de tese é o que está no edital, vale ali expressamente os percentuais para todos os casos. Transação na cobrança com base na capacidade de pagamento, CAPAG, PFBCN é permitido à luz da imprescindibilidade para a composição do plano de pagamento. É assim que a gente afere. 3. Transação na cobrança do PTI-PRJ. Não cabe utilização de PFBCN. Tá? Com relação ao contraditório do PRJ, que foi o ponto trazido pelo doutor Antônio. Doutor Antônio, acho que as suas colocações foram precisas, tá? Para mim, sim, faz sentido que a Fazenda Nacional cuide de indicar os aspectos fáticos que foram considerados no caso a caso. Acho, doutora Raquel, que a gente pode pensar numa síntese ali que possa ser tornada pública para o contribuinte, teve sentença, não teve sentença, teve acórdão, não teve acórdão, algo muito direto e reto, para que o contribuinte saiba os parâmetros objetivos que foram avaliados, sem entrar em questão de estratégia de representação judicial. Isso para mim faz sentido. Confesso, doutora Antônia, que a gente já entendia isso superado a partir do momento em que a Procuradoria teve o cuidado, desde a primeira fase do PTI, em colocar de forma expressa na sua portaria
os parâmetros objetivos que são considerados. Estão lá no artigo 5º, seja da portaria PGFN 721, seja agora da portaria conjunta PGFN Receita 19 de 25. Ali estão os parâmetros objetivos que são considerados. Teve sentença? Improcedência ou improcedência? Teve acórdão? Tem jurisprudência vinculante de tribunais superiores? São aqueles parâmetros objetivos que estão lá, que a gente olha, tá? Mas não vejo problema de trazer isso de forma pública, desde que não entre na questão da estratégia de atuação. Por fim, foi feita uma provocação aqui que eu acho que vale a pena considerar sobre a possibilidade de um programa uma coisa, PRJ ser tornado uma política pública sem prazo determinado. Doutor Antônio, eu acho que isso é algo que fica no horizonte, mas eu acho que ainda é prematuro para dizer se é realmente o melhor caminho ou não. A Procuradoria e a Receita optaram por fazer o PTI em fases, justamente para que a gente possa ver o impacto disso. Impacto em que sentido? A aderência do mercado. Os contribuintes têm interesse nesse tipo de transação? Isso tem de fato reduzido litígios ou só dá um trabalho do cão e o interesse é pequeno e os litígios prosseguem? Esse é o primeiro ponto. 2, essa política de alguma forma incentiva a litigiosidade ou não? É algo também que a gente está verificando ao longo desses programas com prazos determinados. Então, é uma fase inicial de estudos, né, de verificação do comportamento, de desenvolvimento da política pública. Pode ser que no futuro se torne um critério constante, tal qual a CAPAG é, mas acho que ainda é cedo para dizer que isso vai acontecer. É algo que está no horizonte sendo sim analisado. Por fim, um programa nos moldes do PRJ no CARF, no contencioso administrativo. Aqui é importante a gente deixar claro algumas coisas, tá? Quando a gente fala de qualquer política que envolva o grau de recuperabilidade da dívida, a gente vai ter que envolver a PGFN por conta do artigo 14 da Lei 13988 e vai ter que olhar as estratégias de representação extrajudicial em cada processo. É muito parecido com o que acontece no judicial, só que no âmbito do tribunal administrativo. Não basta simplesmente olhar a tese, porque a gente não estaria numa transação de tese, para isso já tem o instituto próprio, e muito menos olhar apenas a temporalidade, porque essa temporalidade pré-constituição definitiva do crédito, ela é diferente dos critérios de temporalidade postos na lei, que envolvem a cobrança pós-constituição definitiva. Envolve realmente ter dados estruturados e profundos do contencioso no CARF. Ou seja, também aqui, naquela ideia de um filme que não para, eu acho que a gente tem indicativos para o futuro bastante interessantes para serem explorados, mas seria irresponsável dizer que é algo que se cria do dia para a noite, né? Eu acho que são passos que vão sendo dados aos poucos. Por hora, a transação de tese parece ser bastante adequada e aderente para solucionar boa parte do contencioso no âmbito do CARF. Perfeito, doutora Mariana. Doutor Antônio Souza, você cedeu lá no seu tempo e aí agora eu vou tirar, tá certo? E aproveite e Vou já ser faça a bem, despedida, porque agora nós já estamos com 10h42, estamos adiantados da hora, abusando do direito de ser vice-presidente do Senapret. Pedir isso aí, Antônio, a palavra é não, sua. mas serei bem breve. Eu acho que foi bem interessante os debates. E, assim, só respondendo essa questão dos aspectos fáticos, como concordando com você, doutora Mariana, e com você, doutora Raquel, em relação à complexidade do contencioso, por mais que eu tenha me debruçado sobre o tema no passado, só agora esse ano, a partir da primeira regulamentação, primeira fase, e agora na segunda, que estamos trabalhando com isso. E essa preocupação, ela vem realmente de uma questão prática. Os pedidos de transação do PTI, ou no gosto do PRJ, eles, na verdade, não são pedidos de transação, são pedidos de cálculo do PRJ, eles são super complexos, né, em relação a isso. Por quê? Porque você tem que detalhar tudo, tem que detalhar o contexto, e aí eu percebi que são muitos fatos, né, muitos fatos ali para analisar. Então, pode ser, e é natural que aconteça, que alguns fatos não sejam totalmente capturados naquela primeira contato. Daí é tão importante, vai ser
tão importante essa fase oral, né, essa fase de audiência, de explicação da tese e de debate em termos disso, porque, por vezes, não haverá divergência com relação aos fatos, né? E aí segue o critério pré-definido pela Procuradoria em relação a prognóstico. Mas pode ser que a discussão seja justamente o fato. Não, considerou um aspecto aqui, mas tem esse aspecto aqui, tem esse precedente vinculante, mas tem esse pedido de modulação, mas tem isso aqui, e aí você. E realmente essa necessidade, aí a advocacia tem um papel muito importante aí aproveitando o espaço, ou seja, a advocacia ela precisa descrever no seu pedido ali a maior quantidade de informações possível, instruir bem esses pedidos, porque sem isso não vai ser adequado a análise, tá, em relação a isso. Eu até verifiquei que foi criada uma planilha, né, em relação a isso. Eu até estou me rebelando contra a planilha, porque eu acho que tem que detalhar tudo. Quanto mais detalhar, melhor para essa análise do PRJ em relação a isso, porque vai ser importante na análise e nesse debate, né, em relação ao caso. Então é isso, Pode gente. detalhar na petição, doutor Antônio. É o que eu estou fazendo. Faça. Mas aí a gente só tem os últimos detalhes depois que sabe o posicionamento da PGFN. Olha, gente, foi maravilhoso, adorei. E realmente muito informador. É um caminho, como a doutora Mariana colocou, é um caminho, é um processo, e todo processo precisa experimentar, né? Aplicar, ver se dá certo, se não dá certo, né? E evoluir. Eu acho que é uma política pública realmente que não pode parar. Ela tem sempre que evoluir, que é um novo momento. No mundo todo, o judiciário não consegue resolver todas as questões. E o diálogo, para você ter, inclusive, doutora Adriana, antes da autuação, depois da autuação, no procedimento fiscal, no processo, depois do processo, etc., que são endividativas, eu acho que é muito importante e todos ganham. 1 minuto para cada uma dizer tchau ou fazer uma colocação muito rapidinha. E quero já aproveitar para agradecer esse momento bastante rico para todos nós e com certeza para nosso público de interessados, e fica gravado no YouTube e vai poder ser visto por muito tempo aí por quem se interessar. Obrigada a todos. 1 minuto para as mulheres. Doutor Antônio não tem mais nem 1 minuto não, que já ultrapassou o dele. Eu primeira? Doutora Adriana. Eu só tenho a agradecer por mais essa oportunidade. Em relação ao que a senhora colocou, doutora Marielbe, do consenso, temos a receita do consenso, que é esse diálogo que a gente tem que se estruturar mais e ampliar ainda mais. Dizer que a Receita Federal está aqui à disposição para mostrar para a sociedade que podemos ser feito e também ouvir. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora Mariana. Gente, eu extrapolei todos os meus prazos, então, doutora Marielbe, eu vou falar muito obrigada a todos e dizer apenas tchau. Estarei com vocês sempre que possível em outras oportunidades. Obrigada, gente. Obrigada, doutora Mariana, cobrando publicamente sua ida para o nosso workshop em Recife no próximo ano. Me avise com antecedência que eu tenho um monte de filho para cuidar aqui em casa e tenho que deixar Leva a os estrutura meninos para a montada. praia, leva os meninos para a praia. Doutora Raquel. Eu queria também, muito brevemente, agradecer a oportunidade e deixar, acho que talvez uma mensagem final. Na dúvida, nos procurem, façam suas propostas, a gente não morde. No pior dos cenários, a gente vai dizer não está no tema, ou o desconto não é aquele, a gente não vai usar esse precedente, esse pedido para o judiciário, para dizer que tem alguém desistindo de tese ou não. Então, nos procurem, eu acho que a gente precisa ampliar esses espaços, a gente precisa levar o conhecimento da transação para todas as esferas. E não percam as oportunidades. Os editais estão na praça, estão lançados. Eu acho que, na dúvida, façam lá os pedidos e a gente analisa com toda boa vontade. A gente quer muito fazer essas transações. Doutora, eu faço não, que advogado é bichentrão. Abriu, escancarou a porta. Entra. Obrigada a todos, obrigada, Marcelo, por disponibilizar a PET, né? E realmente a gente queria dizer o seguinte: o objetivo central realmente do Senapred é contribuir para soluções para
esse grande litígio tributário e evitar litígios tributários, ou seja, prevenir que eles aconteçam. Então, agradeço a todos e breve teremos mais. E lembrando o nosso livro que a gente acabou de publicar, doutor Antônio, que deu o livro, está aí, ó, sobre a Tá longe consensualidade do aqui, direito. mas eu compartilho aqui. Eu É, sei ele aqui, viu? a consensualidade no direito tributário, já estamos preparando uma nova edição e realmente é uma evolução da relação jurídico-tributária fazenda-contribuinte. Obrigada a todos, até o próximo.